Em 2 de outubro de 1992, o Complexo Penitenciário do Carandiru, em São Paulo, foi palco de um dos episódios mais trágicos da história prisional brasileira. Uma intervenção policial revelada na morte de mais de 111 detentos e um evento que repercutiu em todo o país e teve profundas consequências para o sistema penitenciário. Neste episódio, vamos entender como o massacre do Carandiru se tornou um marco na ascensão do PCC. Forte abraço, pessoal, eu sou Arquimedes Nicastro e nós estamos agora no segundo episódio da série PCC dentro do sistema prisional. E agora a gente vai falar sobre um impacto muito significativo no que diz respeito à criação dessa organização criminosa. Então, é um assunto muito interessante e eu conto com a sua atenção a partir de agora. Em 1992, o Carandiru abrigava cerca de 8 mil detentos, muito além de sua capacidade. As condições eram insustentáveis e a violência entre os presos e contra os agentes penitenciários eram constantes. Ali começava uma facção criminosa. Aqui eu quero trazer um pouco para vocês sobre a minha reflexão. O que acontece? Quando ocorre aquela briga, tem vários olhares. Tem o olhar dos depoimentos dos policiais que participaram daquele evento, que marcou praticamente o sistema prisional. Existe o relato também de outros sobreviventes daquele episódio. Inclusive, eu quero fazer um convite para você. Sobre o Carandiru, nós temos uma série completa aqui no canal, tá na nossa playlist. Depois, se você quiser assistir só sobre o Carandiru, tá aqui, é só assistir na nossa playlist. Então meu objetivo aqui não é levantar uma bandeira. Esse massacre aconteceu por conta de uma briga. Isso aqui aconteceu por conta disso, ou nada disso aconteceu. Eu não vou mergulhar nesse debate, como eu citei, porque esse debate já está muito bem debatido aqui no YouTube. Então, se você quiser, forme a sua opinião a partir desses elementos que tem por aí. O fato concreto é que aconteceu aquele episódio muito pesado. Então, a partir dali, e aí eu vou compartilhar um pouco do que eu já vivenciei e um pouco que eu já ouvi dentro do sistema prisional. A partir dali, os presos começam a se sentir um alvo muito vulnerável para o Estado. Porque pensa comigo, a partir do momento que o Estado tem o poder de fogo, ou seja, pode mandar a sua tropa, pegando como premissa o que aconteceu lá no Carandiru, pode mandar os seus agentes e de repente sacar ali e sair exterminando todo mundo, é meio óbvio que os presos vão começar a pensar, cara, se a gente não se organizar aqui, se a gente não começar a criar uma barreira de proteção, se a gente não começar, ao invés de ficar um pegando o outro aqui, a gente começar a criar uma blindagem, todas as vezes que o Estado achar que a gente está fazendo algo que não esteja de acordo com aquilo que eles gostem, eles vão mandar a tropa deles aqui em cima e vai fulminar todo mundo. Você há de concordar comigo que faz muito sentido esse pensamento, porque aí você tem que ir lá para aquele momento. Você tem que sair da sua conjectura atual e você tem que ir lá para 1993. Não adianta você pensar com a cabeça de hoje, com as informações que você já tem hoje, com tudo que já foi apurado hoje. Isso não é honesto para uma reflexão séria. Você tem que tentar, para formar um pensamento crítico, ir lá, para aquele momento, sabendo que você estava à mira de um Estado que era negligente e um Estado que poderia acabar com a tua vida a qualquer momento. Nisso nasce um discurso muito poderoso. Os presos, por estarem sempre ociosos, eles não ter, digamos assim, uma ocupação, um trabalho, não ter algo para eles colocarem a cabeça deles para funcionar. E esse é um ditado muito sábio, né? Cabeça vazia, oficina do capiroto. Quando você deixa o preso ocioso, ele vai fazer essas reflexões que eu estou propondo aqui para você. Portanto, quando o Estado invade o Carandiru naquela oportunidade, ali liga uma luz de alerta. Por quê? Mostra a fragilidade do Estado. Acredito que ali foi a primeira luz de alerta. O Estado não tem poder sobre o sistema prisional. E muitas pessoas, até hoje eu digo, muitas pessoas não ligam muito para esse tema. Sistema prisional é um depósito de pessoas, enche lá dentro e já era. Eles não entendem, até mesmo que o próprio Racionais disse, efeito colateral do que o sistema fez. Cadeia é que nem show, tem que estar lotado para dar dinheiro. Ou seja, o efeito da negligência do Estado, da ausência do Estado, criou
essa facção criminosa. E é muito interessante porque naquela época, em 1993, o que acontecia? Não tinha ali um grupo apenas, existiam vários grupos, várias quadrilhas, digamos assim. E naquela época, o crime mais respeitado no sistema prisional era os caras que era ladrão de banco, né? Esses caras que realmente, digamos assim, pegava caixa, carro forte, eles eram muito considerados na época no sistema prisional. Só para você ter ideia, a título de curiosidade aqui, o traficante naquela época, ele nem era respeitado como um criminoso. Era tipo, é como se fosse hoje em dia um cara, 171, 180 da vida, ele não tinha ali um glamour, né, digamos assim, um glamour no sistema prisional. O que acontece? Essas gangues também tinham alguns nomes, Serpente Negras e várias outras, digamos assim, outros grupos, outras quadrilhas, quadrilha da Zona Sul, quadrilha da Zona Norte. Então eles tinham os seus próprios grupos. E esses grupos, quando estavam lá naquela casa de detenção, no Carandiru, eles se reuniam, muitos acertos de conta também era pautado nessas gangues. Então, para ser muito sincero, não que era tudo bagunçado, porque até mesmo naquela época existia ainda uma certa doutrina, né? Eu acho que eu vou usar essa expressão que cabe legal aqui. Existia já naquela época os faxina, já existia uma liderança que conduzia algumas coisas, mas era muito mais violento. Não dá nem para comparar 1993 com 2003, 2023 e agora a gente vai entrar em 2025. Não dá nem para comparar. O episódio Massacre, ele é um estopim. É como, para quem gosta daquela teoria do Big Bang, né? É como se fosse o Big Bang. É como a partir eu acho que essa ilustração fica boa. A partir desse estouro, né? A partir desse Big Bang, que foi o Massacre, ali tudo mudou. Tudo mudou no sistema prisional. E foi a partir dali que iniciou praticamente, é como se fosse a semente, sabe? Foi o ponto-chave, foi, digamos, a premissa do surgimento do PCC nas cadeias do estado de São Paulo. 30 anos após o massacre, as condições nas prisões brasileiras ainda são alarmantes. A superlotação persiste, a ressocialização dos detentos continua sendo um desafio, o PCC permanece como uma das facções mais influentes, refletindo a falha do Estado em implementar políticas efetivas de controle e ressocialização. A ideia dessa série de vídeos aqui no canal, especificamente sobre a origem do PCC no sistema prisional, é para a gente provocar o pensamento crítico. Voltar no tempo é fundamental para que a gente possa entender a complexidade do problema atual. Então, o massacre traz pra gente grandes lições. Então esse massacre, ele não é apenas uma situação que a gente pode imaginar assim, foi só um momento em que o Estado perdeu o controle. Não, ali denunciou que o Estado realmente nunca esteve presente no sistema prisional, ali foi demonstrado que o Estado falha até hoje num programa de ressocialização, ali mostra mais uma vez que o Estado não consegue controlar nem mesmo um sistema prisional para a expansão de organizações criminosas, ali mostra realmente a fragilidade do nosso governo de políticas públicas, de políticas de ressocialização, que não tem como, uma hora ou outra, vai refletir na sociedade aqui fora. O massacre do Carandiru mostra a fragilidade do sistema penitenciário e a ausência do Estado nas prisões. A falta de políticas eficazes de ressocialização e a superlotação obtiveram um ambiente propício para o fortalecimento de facções criminosas como o PCC. É importante que o Estado assuma sua responsabilidade e implementar reformas estruturais para garantir a dignidade e a segurança dentro das prisões. Esse foi o episódio 2 da nossa série PCC Origem nas Prisões. Se você quiser estudar um pouco mais sobre o PCC, eu vou deixar no primeiro comentário fixado um e-book trazendo muito conteúdo, mas é para quem gosta de estudar mesmo, é um projeto bem mais aprofundado, com muito material, tem o estatuto, tem muita coisa lá, vale muito a pena você conhecer o primeiro comentário fixado. E você assistiu até agora e não apertou no like desse vídeo, você não tem noção de como isso ajuda o nosso canal. Só apertar o joinha, se você puder, coloca um comentário, curti, foi legal, nossa, não sabia, isso movimenta o nosso engajamento e ajuda demais o nosso canal, tá? Muito obrigado pela sua atenção, fique ligado aqui no canal, assista as nossas playlists, porque aqui é o maior canal do YouTube falando sobre o sistema prisional. Até nosso próximo episódio, valeu!